noite, meus amigos, minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, primeiro rezando, nos encomendando a Deus, e depois a gente poder colocar um pouquinho aqui daquilo que o Senhor quer nos falar na noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, hoje, qual é o nosso assunto de hoje? Dia 1º, agora domingo, é dia do trabalho. Então, eu quero fazer um vídeo aqui sobre a importância do trabalho. A igreja, ela celebra também o dia de São José Operário. Por quê? Porque São José é o padroeiro dos trabalhadores, ok? E tem alguns santos que a igreja celebra mais de uma festa. Geralmente, a maioria dos santos, a igreja celebra uma festa, que é o dia da morte do santo. Por que a igreja celebra sempre o dia do falecimento, o dia da morte do santo? A igreja celebra o dia dele. Por quê? Porque é o dia que ele morreu para esta vida e foi para o céu, foi para Deus. Só que tem alguns santos que a igreja celebra mais de uma festa, tá? Por exemplo, a Virgem Maria tem várias festas de Nossa Senhora, né? São muitas festas sobre Nossa Senhora, porque é a mãe de Deus, né? São José, ele tem duas festas na igreja, 19 de março, que é o dia de São José, o esposo da Virgem Maria, inclusive padroeiro da nossa cidade de Itaperuna, e dia 1º de maio, que é dia de São José Operário, que é o padroeiro dos trabalhadores. E tem muitos santos também que têm duas festas, por exemplo, São João Batista tem duas festas, o dia do nascimento dele, agora nós vamos celebrar agora, mês que vem, dia 24, e também o dia da morte de São João Batista. São Pedro também tem 2 dias, a igreja celebra também. São Paulo tem 2 festas, tá? Então tem alguns santos que a igreja coloca 2 festas para eles, ok? Então, como o dia 1º é dia do trabalhador e é dia de São José Operário, então eu quero fazer aqui um vídeo sobre a importância do trabalho, tá? Então, o que nós vamos falar, gente? O trabalho, ele entrou na nossa história como uma coisa boa, tá? Que depois do pecado original, vamos dizer assim, o trabalho se tornou cansativo por causa do pecado lá de Adão e Eva. Então Deus falou, você agora vai trabalhar com o suor do teu rosto. Se não houvesse o pecado original, nós iríamos trabalhar, mas não iríamos nos cansar, como a gente cansa, não é? Isso tudo é fruto do quê? Do pecado original. Por isso que nós temos que também ter um dia para o descanso, que nós vamos falar também sobre isso, tá? Então, eu quero colocar aqui, tá, algumas coisas. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muita gente que tem uma visão errada do trabalho, acha que o trabalho é uma coisa ruim, e não é. Não, o trabalho não é ruim. Eu vou explicar por que não é ruim, tá? Agora, claro, ele é cansativo. E eu não estou falando também só do trabalho remunerado, não.
Tá? Tem muita gente que hoje já não trabalha mais assalariado, vamos dizer assim. Mas eu não estou falando só do trabalho que você trabalha lá para o patrão, não é isso, não é só isso. Qualquer tipo de trabalho. É o trabalho doméstico, é o trabalho na igreja, é o trabalho em casa mesmo, entendeu? Qualquer trabalho. Não é somente o trabalho lá na empresa, não é só isso. Muita gente pensa que é só isso. Não é só para ganhar dinheiro. Se você trabalha só visando lucro, aí lógico que você vai, né? Vai ser uma coisa ruim, lógico. Mas o trabalho é muito mais do que isso. Então é isso que eu quero colocar hoje. Eu quero colocar também o lado espiritual do trabalho, tá? Você vai ter uma outra visão, porque até mesmo os cristãos, eles têm uma visão um pouco equivocada do trabalho, tá? Por quê? Porque ainda não entenderam. Primeiro, se o trabalho fosse ruim, Jesus não teria trabalhado 30 anos na carpintaria de Nazaré e depois trabalhou dos 30 aos 33 pregando o reino de Deus, entendeu? Então, gente, se Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, ele santificou. Então, Jesus também santifica o trabalho. Por isso que a gente não pode trabalhar também de qualquer maneira, ok? Outra coisa, tudo depende do trabalho de alguém. Se o trabalho fosse ruim, veja, essa camisa que eu estou usando, ela é fruto do trabalho de alguém. Alguém fez essa camisa com essa estampa bonita de Nossa Senhora. Estão vendo a estampa bonita de Nossa Senhora? Alguém fez essa camisa linda para mim. Então, como é que o trabalho é ruim? Tudo na vida depende do trabalho de alguém. Você já parou para pensar nisso? Então, o trabalho não é ruim. A comida que você come, da qual se você não comer você morre, a água que você bebe, alguém tratou lá na SEDAI para mandar para você, não é verdade? Tudo que você vai fazer, se você precisa fazer uma viagem, alguém te leva, ou mesmo você vai, alguém, os automóveis, alguém projetou para você, não é verdade? Então, tudo na vida é fruto do trabalho de alguém. O próprio alimento, que é a coisa mais importante que nós temos, alguém trabalhou, plantou, colheu, não é verdade? Trabalhou, às vezes, de sol a sol, não é verdade? Nos mercados, os caminhoneiros trazem para a gente os alimentos. Então, olha quanta gente trabalhando para que a gente possa ter comida em casa. Então, como é que o trabalho é ruim? Não, ele é cansativo, lógico, mas aí é fruto do pecado original. Mas quando Deus criou o trabalho, Deus não pode criar nada errado, gente. Tudo que existe no mundo é bom. Está lá na Bíblia. Deus viu que tudo era bom. O que estragou foi o pecado. E o próprio trabalho. Deus fez o trabalho bom. A gente ia trabalhar se não houvesse o pecado, mas a gente não iria se cansar. Não iria ver o cansaço, né? Igual lá diz a Bíblia, né? Você agora vai ter que trabalhar com o suor do teu rosto. É cansativo. Mas se não houvesse o pecado original, que desvirtuou toda a criação, nós já fizemos aqui vários vídeos sobre o pecado original, a culpa é do pecado, mas o trabalho em si não é ruim. Tá? É através do trabalho que você traz o sustento para a sua família. Quanta gente desempregada aí gostaria de ter um trabalho? Outra coisa, o trabalho não deixa você ficar ocioso. Lembra desse ditado? Mente vazia é oficina do diabo. E é verdade, nunca fique sem fazer nada. Você não trabalha mais, é aposentado, como eu? Então, faça alguma coisa para Deus, trabalhe para Deus, que é um trabalho. Entendeu? A igreja diz, na igreja não tem aposentado. Então, se você hoje já não trabalha mais assalariado, faça alguma coisa. Tem tanta coisa na igreja para você fazer. Seja um catequista, trabalhe numa pastoral, ajude nos grupos, entendeu? Você pode trabalhar numa creche, num asilo, cuidando de... Ah, eu estou depressivo. Por que você está depressivo? Porque você está dentro de casa sem fazer nada. Tá? A maioria das pessoas depressivas são assim. Por quê? Porque às vezes não tem um objetivo, não tem alguma coisa para se ocupar. Porque, gente, o tempo é a melhor coisa que Deus nos deu. Tá? Mas ele é cruel. Você não pode matar o seu tempo, você tem que gastar bem o seu tempo. Tá? Então, nunca fique ocioso. E outra coisa, a preguiça também. Então, tem alguns obstáculos aí também em relação ao trabalho. Tá? A ociosidade, a preguiça, não é verdade?
Então, isso a gente tem que trabalhar. Isso é fruto do quê? Do pecado que está em nós. Ok? Então, você que está depressivo, por quê? Porque às vezes você não tem um objetivo, você não tem alguma coisa para se ocupar. Tá? Então, você que é aposentado, não trabalha mais, vamos dizer assim, assalariado, não fique sem fazer nada. Procure fazer alguma coisa, ou na sua casa, ou na igreja. Você que é católico, vá, eu tenho certeza que tem um trabalho para você na igreja. A igreja precisa de muita gente para trabalhar. Tá? Não existe aposentado na igreja. Jesus precisa e quer contar conosco. Tá? Então é isso que nós queremos conversar hoje. Tá? Então você vai ter uma outra visão, ok? Do trabalho, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero colocar é o quê? Tá? Tudo que eu vou colocar aqui, gente, é o que a igreja nos ensina, tá? Então vamos lá. Ao criar o homem e a mulher, Deus os colocou no seu jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Está lá em Gênesis 2,15, viu? Então aqui ainda não tinha o pecado original. Aqui ainda não tinha o pecado. Então vou repetir. Ao criar o homem e a mulher, Deus os colocou no seu jardim, nós vemos lá no livro do Gênesis, não é? Para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha aí, então, Deus criou o mundo, mas é para a gente cuidar dele. Então é o quê? É o trabalho, não é verdade? É para a gente cuidar da criação. Isso aqui antes do pecado. Então é aquilo que eu falei. Se não houvesse o pecado original, nós iríamos trabalhar, mas nós não iríamos nos cansar. A punição que Deus deu lá para o homem, a questão, você vai trabalhar com o suor do teu rosto, é por causa do pecado. Mas antes do pecado, Deus já mandou o homem cultivar a terra, guardar, né? Ou seja, trabalhar na terra. Então nós não iríamos ficar sem fazer nada. Senão seria um tédio total. Então nós iríamos trabalhar sim. Entendeu? Então é importante a gente entender isso, que o trabalho não é uma... Foi Deus quem criou. Infelizmente o pecado desvirtuou. Ok? Como tudo nesse mundo aqui, Deus criou bom, que o pecado acabou desvirtuando. É pelo trabalho de cada dia que nós realizamos esta missão de continuar a obra da criação. Viu o que a igreja está dizendo? A igreja está dizendo que a gente ajuda na obra da criação quando a gente trabalha. Lá no Gênesis já acontecia isso e hoje também. Mesmo que a gente se canse, mas a gente ajuda. Foi tudo que eu expliquei aqui. Né? Tudo depende do trabalho de alguém. Tá? Então, se você também faz um trabalho também na criação, na natureza, não é? Por isso que tem os trabalhos também, né? Você trabalha também, limpa os rios, não é? Faz todo o trabalho para quê? Para também, não é? Para ajudar na obra da criação. Porque, gente, Deus, ele quer contar com a nossa colaboração. Deus não é um egoísta. Ah, eu criei o mundo já perfeito, não preciso de vocês. Não. Deus criou o mundo para a gente poder cuidar dele. Tá? Esse mundo aqui. Tá? Infelizmente, a gente não faz isso. Né? A gente prefere destruir o mundo do que cuidar dele. Aí a gente sofre as consequências. Por que o mundo hoje está colhendo, né, essas consequências aí? Né? De aquecimento global, não é verdade? De tsunami, de várias coisas que a natureza nos cobra. Por quê? Por causa do homem que não cuida da sua casa comum, que é esse mundo que Deus nos deu. Não é verdade? O homem não cuida e depois a natureza cobra. Tá bom? Então, mas Deus quis que a gente colaborasse. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Isso quem diz é o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 378. Então, o homem, ele colabora com Deus, é aquilo que eu expliquei, no aperfeiçoamento da criação. Entendeu? Então, nós também temos que fazer a nossa parte, gente. Tá? Deus conta com a nossa colaboração, como eu já expliquei aqui. Tá? Tem um ditado muito bonito que fala, né, que Deus nos criou sem precisar de nós, mas ele quer a nossa colaboração. Entendeu? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é ficar de braço cruzado achando que Deus vai fazer tudo. Não, meu amigo, não é assim, não. Deus, né, tem um salmo muito bonito que diz que Deus criou isso aqui para os filhos de Adão.
Tá? O mundo foi criado para os filhos de Adão, ou seja, para nós, seres humanos, criaturas humanas. Tudo foi criado para a gente cuidar. Por isso que lá no Gênesis, lá, a gente vê no capítulo 1, no capítulo 2, Deus criando todas as coisas, e quem que Deus mandou cuidar? E Deus mandou dar o nome. Dar o nome quer dizer tomar posse. Então, a criação foi criada para nós. Entendeu? Nós somos os senhores da criação. Os animais, as plantas, a criação foi criado tudo para nós, seres humanos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos os únicos que temos uma alma imortal, inteligência, consciência, vontade, memória. Então, tudo foi criado para nós. Entendeu? O Papa Paulo VI, em sua visita a Nazaré, diante da carpintaria de São José, disse: Nazaré, a casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Olha aí. Então, o trabalho, ele é redentor, porque senão Jesus não tinha trabalhado. Jesus não precisava trabalhar, é o Filho de Deus. Mas tudo que Jesus fez é para nos dar o exemplo. Jesus não precisava ser batizado, foi batizado para nos dar o exemplo. Jesus não precisava trabalhar, ele trabalhou para nos dar o exemplo. Então, se Jesus trabalhou, e Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha nenhum pecado. Então, se Jesus trabalhou até os 30 anos e depois pregando o evangelho até morrer, então nós também precisamos trabalhar. É aquilo que eu falei, não é só o trabalho remunerado, é qualquer tipo de trabalho. É nunca deixar de ficar sem fazer nada. Ficar de frozô, como o povo diz aí, de braços cruzados, de pernas para o ar. Nada disso, por isso que tem muita gente depressiva. Entendeu? Eu já contei essa história aqui de uma mulher que deu um testemunho falando que ela tinha uma depressão profunda. A depressão dela acabou quando ela foi ajudar num asilo, a cuidar de velho. Vai cuidar. Gente, tem muita gente precisando da gente. Se você não tem um trabalho agora, vá na casa de alguém que está precisando, dá uma força, entendeu? Ou uma força espiritual, que seja, qualquer coisa que você fizer, tá? Para Deus, tá? É um trabalho. A evangelização é um trabalho. Isso que eu estou fazendo aqui é um trabalho. Tá? Tanto que Jesus fala, todo operário é digno do seu salário. Os missionários, né? Por isso que até os sacerdotes eles têm o direito à remuneração. Por quê? A evangelização é um trabalho. Tá? Então, quer dizer, tudo que você fizer, fizer para Deus, Deus vai te recompensar. Até mesmo o cansaço que você tem. Entendeu? Então, Deus quis contar conosco para completar a sua obra. Assim, ele dignifica a nossa existência. Foi o que eu acabei de explicar. Deus quer contar com a nossa colaboração, gente. Senão, para que Deus ia nos criar? Entendeu? Só para ficar aqui nesse mundo aqui passeando? Não, meu amigo. Deus quer a nossa ajuda, a nossa colaboração. Eu fico muito coisa com esses cristãos, né? Que eu tenho fé em Deus, então Deus vai fazer tudo para mim e fica lá de braços cruzados. Jesus vai voltar, né? Então agora eu fico de braços cruzados que Deus vai fazer tudo para mim. Eu não preciso fazer mais nada no mundo. Meu amigo, não vai pensando assim, entendeu? Isso aí não. Deus não falou nada disso não. Pelo contrário, São Paulo vai dizer, aquele que não quer trabalhar também não vai comer. São Paulo vai dizer isso, uma palavra pesada de São Paulo, mas é assim. Entendeu? Não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí é palavra de Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses. Vou pegar aqui para você. 2 Tessalonicenses. Olha o que São Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Muito ocupados em não fazer nada. Olha aí, tá vendo? Então, São Paulo chama a nossa atenção. Então, nunca fique, meu amigo, sem fazer nada. Procure sempre fazer alguma coisa. Entendeu? Ocupe o seu tempo. Aquilo que eu já disse. Mente vazia é oficina do diabo. Ok? Então, nunca fique sem fazer nada. Tá? Esse texto que eu citei aqui ainda não é o texto que eu quero colocar, onde São Paulo diz, né? Aquele que não quer comer, aquele que não quer trabalhar, e também não come. São Paulo. É o 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quem não quer trabalhar também não há de comer.
2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Então, São Paulo, aqui ele pega pesado, entendeu? Mas por quê, gente? Por causa disso, porque tem gente que fica na ociosidade e os outros ficam sobrecarregados. Isso não é só no trabalho humano, não. É na evangelização também. Engloba tudo. Por que muitos padres ficam, vamos dizer assim, sobrecarregados? Por quê? Porque, às vezes, poderia ter uma ajuda e não tem. Né? Por isso que a igreja pede, né? Orar para que haja mais operários para a vossa messe. Jesus já pedia isso. Por quê? Porque, gente, nós precisamos evangelizar. Né? Então, tudo na nossa vida tem uma recompensa, ok? Então, gente, o trabalho ele não é uma coisa ruim, tá? Então, que a gente possa ter essa... Então, o trabalho é sagrado, diz aqui a igreja. A igreja diz que o trabalho ele é sagrado. Por quê? Porque o próprio Cristo trabalhou. Se o próprio Cristo trabalhou, meu amigo, então você não pode dizer que é uma coisa ruim, tá? Olha só, eu quero colocar aqui alguns textos bíblicos que falam da questão do trabalho, ok? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Olha o que diz São Paulo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Se até mesmo o simples comer e beber devemos dar glória a Deus, quanto mais no trabalho. Deus quer que o imitemos na sua perfeição, também em nossas atividades comuns. Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que procurar fazer bem. Então, é preferível você não fazer do que você fazer com má vontade. Seja o seu trabalho remunerado, seja o seu trabalho na igreja. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Se você fizer um mau trabalho, o outro vai ser prejudicado. Igual, olha que camisa bonita. Você já imaginou se fosse uma camisa toda desdeixada, toda... Né? O que a gente ia falar? Não é tão bonito quando a gente vê um trabalho bem feito, então a gente deve trabalhar bem. E para Deus é a mesma coisa. Não é tão bom quando a gente faz um trabalho para Deus, que as pessoas nos elogiam. Claro que o elogio maior tem que ser de Deus. Mas pelo menos que você tenha feito um trabalho digno, decente, não é verdade? Então, tudo que você for fazer, tá? Você deve fazer bem, tá? O melhor possível, tá? Por quê? Porque você vai ter a aprovação dos homens e principalmente do Senhor, de Deus. Porque quando você faz para uma pessoa, é como se você... O que Jesus falou? Você que faz para o menor do meu irmão, é para mim que você está fazendo. Então, meu amigo, qualquer trabalho que você faz bem para o outro, é como se você estivesse fazendo para Jesus. Então, quando você sair de casa para trabalhar, você deve, por isso que a igreja ensina. Vai sair para trabalhar? Agradeça. Chegou? Eu agradeço, Senhor. Muitos queriam ter um trabalho e não tem. E às vezes a gente tem e reclama. Né? Com todas as dificuldades, não é fácil. Lidar com pessoas humanas, meu amigo, não é fácil. Estou falando tanto do trabalho normal quanto até na igreja mesmo. Às vezes você quer fazer coisas, as pessoas puxam o teu tapete. Eu sei que existe isso. Até na igreja existe isso. Né? Inveja do teu trabalho, mas faça para Deus. Não importa se o outro está com inveja, o importante é a sua consciência estar tranquila. Depois você vai receber a recompensa. Se você não for recompensado aqui nesse mundo, lá no céu você vai ser recompensado por Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ok? Tem um outro texto muito bom, que é o da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17. Olha que interessante. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabeis que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servir o Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Calma. Tudo o que fizeres deve ser feito para o Senhor. Não importa o que for.
seja algo grande ou algo pequeno. Deve ser feito tendo o Senhor como patrão, para a sua maior glória. Então, não pense que aquilo que você está fazendo é para aquela pessoa. Não. Pense como se Jesus fosse o patrão. Você vai fazer muito melhor. Tá? Você vai preparar muito melhor a sua aula, você vai trabalhar muito melhor. Tá? Vou dar exemplos aqui. Se você é lavadeira, lave cada camisa ou cada calça como se o próprio Jesus fosse vesti-la. Você vai lavar muito melhor, sabendo que é Jesus que vai vestir. Jesus falou, cada vez que você fizer para o irmão, é para mim que você está fazendo. Entendeu? O que a igreja está dizendo? Como é que fica muito mais santo o que você está fazendo? Se você for fazer uma comida, faça uma comida como se o Senhor fosse sentar à mesa para comer. Entendeu? Então não reclame, não fique reclamando. Tá? Então faça como se Jesus fosse sentar na mesa para comer. E Jesus, lembra disso, Jesus adorava ficar ali na mesa com os apóstolos, né? A maioria das pregações de Jesus era um banquete. E ele fala que o reino dos céus é como um banquete. Então, olha aí, tá vendo? Se você é professor, dê a sua aula como se Jesus fosse o aluno e deseja aprender. Se você é médico, atenda cada paciente como se o próprio Jesus fosse o doente. Você vai trabalhar muito melhor. Igual eu sou catequista. Então, eu procuro preparar minha aula com todo carinho, como se Jesus estivesse aí me ouvindo. Como se cada um fosse Jesus. Você vai preparar muito melhor a sua aula. Né? Eu não posso falar qualquer coisa aqui, qualquer besteira aqui. Entenderam, gente? Tá vendo como é que fica muito mais diferente quando a gente pensa assim? Agora alguns textos do Antigo Testamento que falam sobre o trabalho. Tá? Olha o que diz o Salmo 89, versículo 17. Que o beneplácito do Senhor nosso Deus repouse sobre nós. Favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos. Olha que bonito. Né? Muito bonito. É o Salmo 89, versículo 7. Então a gente deve pedir também para que o nosso trabalho prospere, que a gente tenha êxito, né? Vamos dizer assim. Então, sem ter inveja de ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, mas que o nosso trabalho dê frutos. Não só o trabalho lá onde a gente trabalha, mas também para Deus. Tudo, aquilo que eu falei, tudo, gente. Tudo na nossa vida é sagrado. A nossa vida é sagrada. Então, tudo que você fizer, né, é sagrado. Então, você deve pedir para que Deus abençoe sempre mais. Né? Que nunca falte para você, que nunca falte para ninguém. Né? Não seja também um egoísta também. Eu só quero para mim. Não é? Não. Nunca faça uma oração egoísta. Né? Não, que Deus também dê trabalho para aquele que não tem. Tá? Porque, gente, quando a gente pede para todos, a graça vem. Quando é só para você, aí não. O que Jesus falou? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então, a oração, quando a gente não é uma pessoa egoísta, por que Jesus ensinou o Pai Nosso? Para ninguém ser egoísta. É meu Pai, então eu vou pedir só para mim. Não. Então, não seja um egoísta e peça só para você. Tá? O pão nosso de cada dia. Então, não é o pão para mim. Que nunca falte o pão nem para mim, nem para ninguém. Tá? Que nunca falte trabalho para mim, nem para ninguém. Não seja também um egoísta. O cristão ele não pode pensar só nele. Ele tem que pensar também no outro. O que Jesus falou? Eu não vim para servir. Né? Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Olha aí. Então Jesus pensava no outro. E Jesus não precisava disso. É o Filho de Deus. Ele era para ser servido. Mas ele veio como o servo de todo. E trabalhando. Que é aquilo que eu falei. Trabalhou a vida toda. Como Filho de Deus. Então, gente, não sejamos também cristãos egoístas. Ok? Então, é muito bonito, então, esse salmo, então, o Salmo 89, no versículo 17. Tá? Muito interessante. Olha aí, eu não vim para ser servido, mas para servir. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Então, depois você pode ler lá. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, fala que Jesus era o carpinteiro, olha lá.
não é ele o carpinteiro? Marcos capítulo 6, versículo 3, perguntavam. Em outro lugar disseram, não é ele o filho do carpinteiro? Mateus capítulo 13, versículo 55. Então, gente, mesmo na sua vida pública, Jesus estava sempre trabalhando. E o seu trabalho estava sempre junto com Deus, ou seja, sempre em sintonia com o Pai. Meu Pai não cessa de trabalhar, e eu também trabalho. Jesus falando. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17. Vou repetir. Jesus falando. Meu Pai não cessa de trabalhar, e eu também trabalho. Então, meu amigo, você deve trabalhar até você morrer, porque Jesus trabalhou até a morte. É aquilo que eu estou falando. Se você já é aposentado, já trabalhou, agora faça alguma coisa, ou na sua casa, ou para Deus, vá trabalhar na igreja. É aquilo que eu estou falando. Se você é católico, não fique em casa, a igreja precisa de você. Tá? Graças a Deus, hoje, a igreja abriu muito para nós leigos. Hoje não é só padre, não que trabalha, não, meu amigo. Tem leigo que trabalha até mais do que padre, vamos dizer assim. Porque o padre, ele tem que ficar ali, vamos dizer, preso ali na paróquia, né, atendendo seus paroquianos. Agora, a gente não, a gente pode abranger muito mais, não é? Então, você pode ajudar também. Então, faça igual Jesus está falando aqui. Por que o Papa morre trabalhando? O Papa morre trabalhando, meu amigo. Só mesmo quando ele não consegue mesmo continuar igual o Papa Bento, que realmente não estava aguentando mais por causa da idade. Mas a maioria, 99% dos papas morrem trabalhando. São João Paulo II, você vê. Né? Ficou com mal de Alzheimer e foi até o final do seu mandato, trabalhando. Então, meu amigo, faça a sua parte. Entendeu? Então, Jesus era carpinteiro, uma profissão que não era muito bem vista na época dele. Era uma profissão simples para a época dele. Então, ele aprendeu com quem? Com o pai dele, que São José era carpinteiro. Nós vemos aí, o filho do carpinteiro. E depois fala o carpinteiro. Então, tanto São José quanto Jesus eram carpinteiros, trabalhavam. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Trabalhou, meu amigo. Jesus não ficou aí, frosou aí, né? Igual o pessoal, Jesus foi na Índia, Jesus foi... Não foi lugar nenhum. Jesus ficou ali trabalhando na carpintaria de Nazaré, que existe até hoje. Se você for a Nazaré, você tem acesso a essa carpintaria onde ele trabalhou com São José. Por isso que São José é o padroeiro dos trabalhadores. Nós vamos celebrar agora dia 1º, São José operário. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai. Não é verdade? Então, gente, então não vem com essa que o trabalho é ruim. Não é ruim, não. Pelo contrário. Olha o que São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Procura ganhar honestamente pelo trabalho das vossas próprias mãos. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Então, meu amigo, trabalhe honestamente, porque tem aqueles trabalhos também que não são honestos. Então eu preciso trabalhar, então eu vou me prostituir. Não, aí não. Porque você não pode, o fim não justifica os meios. Você não pode fazer uma coisa boa, uma coisa, vamos dizer assim, trabalhar é uma coisa boa, mas você não é por um meio mal. Você não pode vender o seu corpo. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Vou vender droga para me ganhar dinheiro. Não, aí não. Você está prejudicando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, tem trabalhos que não são honestos. Aí não. Então, é aquilo que São Paulo está dizendo aqui. Procura ganhar honestamente pelo trabalho das vossas próprias mãos. Ok? O Salmo 127, versículo 1. Tá? Poderás viver do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Salmo 127, versículo 1. E tem muitos outros textos, gente, que eu não vou colocar aqui, porque é muita coisa, tá? Então, você tem que fazer o quê? Por amor. Olha o que diz o Eclesiastes. Meu coração encontrava sua alegria no meu trabalho. E este é o futuro Vou repetir. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10. Meu coração encontrava sua alegria no meu trabalho. Este é o fruto que dele tirei. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10. Por quê, gente? Porque é aquilo, às vezes, entendeu? O trabalho pode ser até uma alegria para você. Distrai a sua mente. Você vê pessoas diferentes. Se você ficar só preso aqui naquele seu mundinho ali, aí a sua cabeça
você só pensa besteira. Por que você não deve ficar sem fazer nada? Porque sua cabeça só pensa besteira e só pensa pecado. Entendeu? Então, quando você está trabalhando, a sua mente está... Você está pensando em outras coisas, você está conversando com... E outra, nós cristãos nós não nascemos para viver sozinhos. Nós somos seres comunitários. Tá? Nós nascemos para viver em comunidade. Por que Jesus fundou a igreja? Para quê? Para que a gente tivesse um relacionamento entre nós. Senão eu poderia rezar em casa. Igual muita gente fala, eu rezo em casa. Não estou falando que não tenha valor, tem. Mas a igreja é importante por isso, para você congregar com o irmão. E mesma coisa é o trabalho, mesma coisa é o lazer, não é verdade? Por que também tem um dia para você descansar? Não é só para descansar, para você, vamos dizer assim, não fazer nada, mas também para você ter o lazer, conversar com outras pessoas, porque a gente não nasceu para viver sozinho. O que diz lá na Bíblia, no Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. O homem quer dizer a natureza humana. Então, quer dizer, ali é um contexto de casamento, mas também nós podemos interpretar também de outra forma também. O homem não nasceu para viver sozinho, ele tem que viver em comunidade. O homem sozinho só dá depressão. Repare para você ver. A pessoa sozinha é um prato cheio da depressão, né? Que não conversa com ninguém. Pega os psicopatas. Pega eles para você ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu acho que vocês não devem conhecer, né? Eu conheci porque eu li o livro. A Fera da Penha. Já ouviu falar na Fera da Penha? A mulher que matou uma criancinha porque ela era amante do marido, do pai da menina. Então, dizem que ela não fala com ninguém hoje. Ela foi presa, solta, hoje diz que não fala com ninguém. Ninguém vê, só fica dentro de casa, não fala com os vizinhos, não fala com ninguém. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, a maioria dos psicopatas é assim, não fala com ninguém. Nem com os vizinhos, nós não nascemos para isso. Nós temos que interagir, né, entre um e outro. Ok? E o trabalho é importante também por isso. Então, gente, tem muita coisa aqui que a gente poderia abordar, tá bom? Olha só o que diz o Eclesiástico 34, versículo 26. Vou pegar só mais um texto só, porque tem muita coisa, tá? Olha o que diz o Eclesiástico 34, versículo 26. Quem tira de um homem o pão do seu trabalho é como um assassino do seu próximo. Então, tem também aquele também que não paga o seu funcionário. Aí já está falando para aquele que é patrão, vamos dizer assim. É errado. Todo operário é digno do seu salário, que tem que sustentar a sua família. Tá? Então, olha o que diz aqui o Eclesiástico. Quem tira de um homem o pão do seu trabalho é como um assassino do seu próximo. Porque é daquele trabalho ali que ele vai sustentar a sua família, vai se sustentar. Não é? Então, gente, é muito séria essa questão. Tá? Muito séria essa questão. E eu quero encerrar falando sobre a questão do descanso, ok? Quero terminar falando sobre a questão do descanso. Temos o trabalho e também temos que descansar, que no Antigo Testamento era o sábado, ok? Só que nós, cristãos, para nós é o domingo, ok? Então, o domingo é o dia do Senhor. Então, é o dia que a gente não deve trabalhar. Mas veja, se você precisa trabalhar no domingo, é diferente, ok? Quem é enfermeiro precisa trabalhar. Quem é motorista de ônibus precisa trabalhar. Agora, se você tem um comércio, por exemplo, você deve evitar não abrir no domingo. Por quê? Porque você deve tirar um dia para descansar, ok? E no Antigo Testamento era o sábado, no Novo Testamento passou a ser o domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, o domingo é para quê? Primeiramente, para você descansar, para o seu lazer, para você passar com a sua família, porque você trabalhando, você não tem tempo. Então, o domingo você primeiro descansa, você pode visitar um parente, você pode sair com seu filho, não é verdade? Para ir em algum lugar com ele, né? Fazer um lanche com ele, coisa que você não tem tempo quando você está trabalhando, não é? E o principal, ir à igreja, ir à missa. Porque se você não for à missa ao domingo, se você você é um católico praticante, você não pode faltar à missa de domingo, entendeu? Então, gente, isso aí é uma coisa que Deus colocou, Deus é sábio, tá? Mas infelizmente hoje ficou tão banalizado que as pessoas hoje não querem mais saber disso não, né? Não estou falando aqueles que precisam trabalhar, tá, gente? Aqueles que precisam, eu citei aqui,
Se você precisa, é diferente. Tá? Se você é empregado, você precisa. O patrão mandou, você tem que ir, senão você é mandado embora. Agora, se você tem o seu estabelecimento público, tá? Você deve evitar de não trabalhar no domingo, que é o dia do Senhor. Ok? Então, isso é o que a igreja nos ensina. Também? Então, gente, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas eu penso que eu acho que eu já coloquei bastante coisas aqui, tá? E eu quero colocar aqui, eu sempre gosto de indicar livros, tá? Porque eu leio bastante e eu sempre leio livros muito bons. Então, quando eu recomendo, é porque eu gostei. Então, eu quero recomendar para vocês esse livro. Deixa eu ver aqui. O Sentido Cristão do Trabalho. Olha o título do livro. O Sentido Cristão do Trabalho. Tem em qualquer livraria católica. Tá? Então, você pode procurar aí no Santo Agostinho, né? Em qualquer lugar você vai achar. Tá bom? Então, eu gostei muito do título do livro, O Sentido Cristão do Trabalho. Então, se você é cristão, você hoje vai ver o trabalho totalmente diferente. Aposto que você nunca pensou em tudo aquilo que eu falei aqui. Né? Você vai continuar se cansando? Vai. Você vai continuar trabalhando com o suor do teu rosto, como diz lá a Bíblia? Vai. Mas você vai ter uma outra visão do seu trabalho. Tá? Mas eu quero encerrar, sempre eu gosto de encerrar com a palavra de Deus. Né? Porque aí não é eu falando. Porque aí se você, às vezes, achar que eu estou falando demais, então eu gosto de estar sempre com a palavra de Deus na mão, que aí eu não sou acusado de estar falando besteira aqui. Tá bom? Então eu quero colocar aqui a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo, a Bíblia de Jerusalém é a página 2058, a Bíblia de Jerusalém. Diz assim, no versículo 23, em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. Cristo e o Senhor a quem servis. E o versículo 17 diz assim, tudo o que fizerdes de palavra ou atos, fazei em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai. Então, depois você pode ler aí. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 17 e também o versículo 23 e 24. Então, amigo, tudo o que você fizer, faz para o Senhor. Entendeu? Faz de bom coração. Como eu expliquei aqui. Você vai ver que vai sair muito melhor se você pensar assim. Tá? Faça com carinho, faça com amor. Agora, se não for com carinho, se não for com amor, não faça. É preferível você não fazer. Tudo na vida a gente deve... me chamaram para fazer um serviço, seja ele qual for, ou para trabalhar na igreja. Só vá se for por amor. Tá? Se for realmente para Deus e para... realmente porque você quer servir. Não é verdade? Então, sempre pense assim, que você vai ver que Deus vai te recompensar muito mais do que o homem. Tá? O homem pode não te recompensar, mas Deus vai te recompensar. Amém? Então, eu agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, tá? E se Deus quiser, então, breve a gente vai continuar aí os nossos vídeos aí. Deixe o seu like, compartilhe, se você quiser, e também deixe os seus comentários, se você quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão, crítica, tá? Ah, não gostei disso que você falou, tá? Poderia falar de uma outra forma, tá bom? Se eu falei alguma coisa errada também, pode me corrigir, tá bom? Eu sempre peço aí aos diáconos, tá? O pessoal se tiver algum catequista também aí me ouvindo, se eu falei alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, pode me puxar a orelha e me chamar a atenção, tá bom? Que eu procuro sempre ser fiel àquilo que eu aprendi com a igreja, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.